Donald Trump é o anticristo? Quais são as características do anticristo? Realmente se enquadra com as características de Donald Trump? Estamos diante de uma profecia bíblica se cumprindo? Tudo isso nós vamos discutir aqui nesse vídeo e fica comigo até o final, porque no final do vídeo eu vou dar minha opinião sobre isso. Então vamos falar desse assunto que tem tomado as redes sociais, muita gente afirmando que o Donald Trump é o anticristo e muita gente afirmando que esse acordo entre Israel e Hamas é o acordo de Abrão. Será que realmente é? Fica comigo até o final do vídeo e vamos trazer aqui alguns pontos bem interessantes que vai fazer você pensar melhor sobre esse tema. Vamos lá, meus amados, vamos falar sobre esse tema que tem tomado aí as redes sociais, muita gente afirmando que Donald Trump poderá ser o anticristo descrito na Bíblia, mas será que realmente isso é real? Podemos fazer tal afirmação? Para que possamos entender sobre esse tema, vamos pautar aqui primeiro alguns pontos. O anticristo, ele será um homem perverso, não terá respeito nenhum pela palavra de Deus, vai profanar o templo de Deus. Essas são algumas características ali do anticristo. Porém, ele surgirá justamente assim, falando contra Deus, falando contra Cristo, profanando ali o templo de Deus. Ele vai surgir com esse discurso? Não, meus irmãos, quando nós lemos ali em Daniel, como eu estava lendo aqui agora há pouco para trazer esse vídeo para vocês, eu li quase o livro de Daniel inteiro para que eu viesse trazer para vocês esse vídeo com mais seriedade possível, para que nós não sejamos enganados nesses últimos tempos. E no livro de Daniel fica bem claro que o anticristo ele vai vir com um discurso muito favorável aos judeus, tá? E também aos cristãos. Então, antes de tudo, ele vai trazer um discurso muito favorável para essas pessoas. Irmãos, e uma das coisas, da marca registrada do anticristo, que nós lemos na Bíblia, é que ele trará o engano. Ele vai enganar muita gente, Eu estava lendo aqui agora em Daniel e fala muito sobre o engano. A Bíblia diz que ele vai conseguir enganar muita gente. E como que engana alguém? Contando mentira. Então ele não vai vir ali todo malvadão, com discurso de guerra, de destruição. Não, nada disso. Realmente ele vai vir com discurso de paz, vai vir com um discurso principalmente favorável para os judeus, porque os judeus vão olhar para ele e vão o reconhecer como o Messias que eles estão esperando, que já veio, mas o verdadeiro eles renegaram, e esse falso Messias que virá, o povo de Israel vai sim acreditar que ele é o Messias que eles estavam esperando há tanto tempo, e esse falso Messias será o anticristo. Então, para que ele seja reconhecido como o Messias, ele vai vir com alto discurso de engano. Então o povo judeu vai olhar para ele e vai o admirar, dizer: esse é o nosso Salvador. Então ele vai ter essa persuasão de engano, ele vai conseguir fazer com que muitos acreditem nele e ele vai enganar a muitos. É o que está dizendo aqui na Bíblia, que ele vai enganar muita gente, tá? E principalmente Israel, que é ali o seu alvo principal. O alvo principal do anticristo será Israel. Então é isso que nós temos que prestar atenção, tá? Que ele será o enganador. Então a principal arma que ele vai usar será o engano. E quando nós olhamos para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nós estamos vendo ali ele se alinhando realmente às características do anticristo. Ele sim, ele está fazendo coisas nunca feito antes por nenhum presidente. Se nós olharmos para a Bíblia e para o Donald Trump, ele está sim ali se encaixando em algumas profecias da Bíblia, em algumas características do anticristo. Sim, ele se enquadra. Mas, meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é que não dá para afirmar que ele será o anticristo. Não tem como a gente fazer essa afirmação, porque a Bíblia não dá base para nós afirmarmos quem será esse homem, o nome dele. Não tem como a gente fazer essa afirmação.
Então tem muita gente afirmando que ele é sim o anticristo, mas, meus irmãos, não podemos fazer essa afirmação. O anticristo, ele vai vir. Nós devemos ficar atentos aos sinais, ao que está acontecendo no mundo, para que não sejamos enganados, mas não podemos fazer tal afirmação. Não tem respaldo bíblico para nós afirmarmos que o Donald Trump será o anticristo. Precisamos sim estar atentos ao que está acontecendo em Israel, porque Israel, sabemos que ele é o relógio de Deus, é o relógio desse fim dos tempos. E tudo que acontece em Israel tem um grande impacto no mundo espiritual e no resto do mundo. Então nós devemos estar muito atentos com o que está acontecendo em Israel. Temos que estar atentos sobre cada fala, cada discurso desses grandes líderes. E o Donald Trump, ele fez um discurso ontem, né, que realmente muita gente ficou ali alvoroçada com o discurso dele. Muita gente falou que foi um discurso realmente de anticristo, né? Mas, irmãos, vamos ficar em paz, vamos, estarmos com os pés no chão, sem fazer afirmações. O que nós devemos fazer é estar atentos e estar em oração e principalmente preparados, porque nós sabemos sim que nós estamos nos últimos dias. Os sinais nos provam que nós estamos vivendo os últimos dias, mas devemos estar com os pés firmes no chão e não fazer afirmações que a Bíblia não afirma, tá? Então vamos estar assim olhando para o que está acontecendo, mas sem afirmar nada. O que nós podemos afirmar é que Jesus está voltando, mediante os sinais que nós estamos vendo. Todos os sinais que Jesus deixou que antecederia a sua vinda, estamos vendo se cumprir. E eu acredito que o anticristo ele vai surgir com a igreja ainda na terra. A igreja verá o anticristo. Então, mais preocupado de saber quem é o anticristo, nós devemos estar preparados para Cristo quando ele vier nos buscar. Então, no tempo certo, na hora certa, eu acredito que a igreja vai saber quem é. Então vamos ficar em paz, não vamos ficar apavorados, mas vamos estar preparados para o verdadeiro Cristo, que logo virá nos buscar. Então eu trago esse vídeo para vocês, meus irmãos, para te alertar, né? E mais uma vez eu ressalto aqui, o anticristo vai vir com um discurso favorável para Israel e para cristãos. E o Donald Trump ele tem sim feito esses discursos favoráveis aos cristãos e aos judeus, mas na minha opinião, eu prefiro não ter nenhuma afirmação, tá? Porque realmente não tem respaldo bíblico para fazer essas afirmações. Então, eu prefiro dizer para vocês, continuar em vigilância, continuar em oração, continuar atento ao que está acontecendo ao redor do mundo. Porque os sinais, sim, nós temos que observar todos eles, mas afirmações que a Bíblia não afirma, não, isso não devemos fazer. Tá bom, meus irmãos? Bem, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.